Pessoal, muito bem. Hoje nós vamos começar então com a nossa primeira videoaula. E essa videoaula tem como objetivo fazer uma breve revisão de alguns conceitos e alguns assuntos que nós vimos em sala de aula. Então vamos lá. O primeiro conceito que eu quero resgatar com vocês são as relações métricas no triângulo retângulo. Bem, quando a gente fala de triângulo retângulo, como este aqui, cuja hipotenusa mede A, catetos B e C, nós automaticamente lembramos do teorema de Pitágoras, ou seja, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Mas além desta relação métrica no triângulo retângulo, nós vimos outras, que envolvem um novo elemento. Envolve primeiramente uma altura relativa a um dos lados, que nesse caso aqui, o H representa a altura relativa à hipotenusa A. Nós também podemos perceber que esta altura relativa à hipotenusa A, ela está dividindo a hipotenusa em dois outros segmentos, no segmento M e N. Esses dois segmentos M e N, eles recebem nomes especiais. M é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa e o cateto N é a projeção do lado C sobre a hipotenusa. A partir disto daqui, desta nova configuração com esses novos elementos M, N e H, nós podemos construir outras relações métricas também pertencentes ao triângulo retângulo. Essas relações métricas elas acontecem a partir da altura relativa à hipotenusa A. Bem, como que nós podemos chegar a estas fórmulas? Como eu falei para vocês em sala, geralmente os vestibulares não trazem este formulário aqui, ou seja, estas fórmulas aqui. Bem, fica fácil quando você consegue enxergar os ângulos internos desse triângulo retângulo aqui, que na verdade nós estamos trabalhando com três triângulos retângulos. Por meio de semelhança de triângulos, você consegue determinar estas relações métricas e também outras. A partir de agora, nós vamos começar a resolver alguns exemplos que nós pegamos da apostila, para que a gente consiga relembrar aquilo que nós já trabalhamos dentro do estudo dos triângulos. Muito bem. A primeira questão foi pega aqui da página 254 da apostila de vocês, que é a questão 29. Ele diz assim, considere o triângulo retângulo ABC da figura a seguir. Nós já podemos perceber que esse triângulo retângulo aqui, ele está deitado, cujos catetos medem 9 e 12, e nós não conhecemos a hipotenusa do triângulo retângulo grandão. Para que a gente ganhe algum tempo aqui nessa videoaula, o enunciado pede em seguida que você determine todas as outras medidas, ou seja, a própria hipotenusa, a altura relativa à hipotenusa e as projeções dos dois catetos. Bem, aqui, gente, é uma questão simples que é apenas para você reconhecer melhor aquelas fórmulas anteriores que nós vimos. Então, é a aplicação direta. Primeira relação que nós podemos aplicar para determinar a hipotenusa A é o teorema de Pitágoras. Aplicando o teorema de Pitágoras corretamente, você determina a hipotenusa do triângulo ABC como sendo igual a 15. A partir daqui, você vai identificando os elementos e vai verificando quais das relações métricas que nós podemos utilizar. Por exemplo, nós podemos utilizar a relação métrica B ao quadrado igual a vezes M, ou seja, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção desse cateto. Que nesse caso, como nós determinamos a hipotenusa A igual a 15 na questão anterior, nós podemos determinar agora a sua projeção, ou seja, a projeção do cateto B, que no caso nós vamos considerar 12. Então, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Fazendo a continha corretamente, nós chegamos num resultado um pouco feio, M igual a 48/5. De igual forma, nós podemos agora pegar a projeção do outro cateto, do cateto que mede 9. E a sua projeção N também vai ser determinada da mesma forma que a anterior. Ou seja, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção do cateto. Que nesse caso aqui nós vamos determinar o valor de N, aqui tem um erro de digitação, tá pessoal? N é igual a 27/5. Beleza? Agora o que está faltando? Está faltando a altura relativa à hipotenusa, ou H. Que se a gente for verificar no nosso formulário, nós
temos, como sendo uma fórmula muito interessante, h² como sendo m vezes n, ou seja, a altura relativa à hipotenusa é igual ao quadrado, é igual projeção vezes projeção. Fazendo as substituições, tirando a raiz quadrada e fazendo as suas devidas simplificações, nós conseguimos determinar o valor de h como sendo 36 quintos. Essa é a primeira questão, então, que a gente está resolvendo com vocês para que a gente consiga relembrar aquilo que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. Uma outra questão interessante é a questão 30 da página 255, que diz o seguinte: calcule a medida da altura do triângulo ABC relativa ao lado BC, sabendo que AB é igual a 10, AC é igual a 17 e BC é igual a 21. Bem, essa questão ele não te traz nenhuma figura. Então, você tem que fazer um esboço de um triângulo ABC, cujos lados ele te deu aqui no enunciado. Mas atenção, esse triângulo, conforme nós vimos na aula, ele não é retângulo, pois 21 ao quadrado é totalmente diferente que 17 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, eu fiz um esboço aqui. E onde, conforme o enunciado pede, ele quer que você determine a altura relativa ao lado BC. Bem, aqui nós podemos perceber, obviamente, que a altura sempre vai ser perpendicular em relação à base que ele está se referindo, que nesse caso é a base BC, que mede 21. Gente, aqui é o tradicional. É uma questão um pouco cansativa, tá? Ela é mais braçal, não tem muito pensamento aqui para você fazer. Você simplesmente vai separar a base BC em duas partes. A primeira parte, como você não conhece, B até H, você chama de x. Por conseguinte, o restante, HC, você vai chamar de 21 menos x. Bem, vamos aplicar aqui Pitágoras nos dois triângulos retângulos. Se a gente for aplicar Pitágoras no triângulo retângulo ABH e em seguida no triângulo AHC, nós vamos ter essas duas fórmulas aqui, com duas variáveis. Nós estamos trabalhando na variável x e na variável h nas duas linhas. Bem, isso aqui vocês podem visualizar que está se montando, né, está se caracterizando como sendo um sistema linear. De uma forma simples e direta, nós podemos resolver esse sistema linear subtraindo as duas linhas. Então, se eu for subtrair a linha de cima menos a linha de baixo, o meu objetivo ao fazer isso é cancelar o h². Cancelando o h², nós vamos cair numa equação para determinar o valor de x. Aqui perceba, por favor, eu coloquei entre colchetes, que nós temos um sinal negativo na frente. Então, nós vamos ter aqui a alteração de sinais aqui de dentro. Por isso que nós vamos cancelar o h². Professor, tem outras maneiras para você resolver esse sistema linear? Tem, com certeza tem. Só que elas são mais cansativas. Eu nem vou abrir esse produto notável aqui. Né? Uma outra sugestão para você resolver esse sistema linear, esse sistema que não é linear, né? Seria você isolar o h² na linha de cima e substituir na linha de baixo. Que na verdade vai acontecer a mesma coisa se você subtrair a linha de cima menos a linha de baixo. São equivalentes. Fazendo as continhas aqui braçais, vocês estão percebendo que aqui é um pouco trabalhoso, nós vamos chegar lá na frente que a medida x é igual a 6. Mas o problema pede que você determine a altura relativa a h do lado BC. Bem, o que nós podemos fazer? Analisando a figura, conforme esse esboço, nós podemos pegar o triângulo ABH, onde o H é um dos catetos. O cateto, a hipotenusa 10 eu já conheço. E o cateto x nós acabamos de determinar que é igual a 6. Ou seja, aplicando o teorema de Pitágoras, neste triângulo ABH, nós conseguimos determinar facilmente a medida h. h é igual a 8. Bem, agora eu quero pegar com vocês e resolver uma questão lá da página 269, que é a questão 66. Essa questão aqui é um pouco diferente. Ela envolve semelhança de triângulos. Bem, aqui eu já contei para vocês como se resolve, né? Agora já perdeu a graça. Mas vamos dar uma olhadinha. Ele pede simplesmente assim, ó, calcule o valor de x na figura abaixo. Ele te dá as alternativas. Analisando a figura, nós estamos trabalhando aqui com dois triângulos retângulos. Inclusive, o maior deles está faltando um dos catetos, ó, que fica fácil você determinar por meio de Pitágoras. Mas o segundo aqui, galera,
ele é um pouco complicado. Você não consegue determinar a medida x aplicando Pitágoras aqui. Por isso que fica interessante, nesse tipo de questão, você completar os ângulos. Então, eu coloquei um ângulo azul aqui numa extremidade e eu coloquei um ângulo vermelho aqui no outro vértice. Bem, quando você faz isso, você consegue enxergar nesses dois triângulos retângulos que você tem um ângulo de 90, o ângulo vermelho e o ângulo azul. E quando você observa esse menor triângulo retângulo aqui, você também está vendo um outro ângulo de 90 graus e o ângulo azul. Ou seja, esse ângulo aqui de cima, ele também vai ser o vermelho. Por isso que nós temos certeza que nós estamos trabalhando aqui com dois triângulos semelhantes. Onde, para que eu consiga determinar a medida x, que esse lado é oposto ao ângulo azul, é necessário que a gente determine primeiro a medida y do triângulo retângulo grandão. Para isso, aplicamos Pitágoras. De uma forma simples e direta, aplicando Pitágoras, nós determinamos a medida y igual a 10. Bem, agora ficou fácil. Por meio de semelhança de triângulos, nós conseguimos montar aqui as duas razões e, multiplicando o cruzado, determinamos a medida x igual a 5. Vale a pena chamar a atenção de vocês e perceber que a razão de proporcionalidade entre os dois triângulos semelhantes aqui é 1 para 2, ou seja, o triângulo maior ele é o dobro do tamanho menor, do triângulo menor. Isso fica fácil para você determinar a medida x. Se y é 10, o x automaticamente é a metade, x igual a 5. Gente, um grande abraço e até a próxima videoaula.